SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... A gente recebe muitas visitas e tem umas perguntas que a gente não escapa. Primeiro é onde estão as crianças, porque como eles não ouvem barulho, não ouvem gritaria, não ouvem confusão, eles perguntam, faltaram hoje? E a gente, não, está todo mundo aí e tal. E a outra questão é querer entender se não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, o que é que tem? Tem relação humana. Então, o aluno, ele começa a se relacionar comigo, me respeitando e eu respeitando a ele. Ninguém fala alto com o outro, ninguém grita com o outro, ninguém ofende o outro. O respeito é total. Imagina se um professor não sonha com uma coisa dessa. Porque aqui não é que nas outras escolas aqui. Hoje a gente vai fazer matemática e depois ciências. A gente não pega um livro e todo mundo faz a mesma coisa. A gente, com nossos professores, a gente decide o que a gente vai estudar. A gente não vai ter que copiar da lousa as coisas. A gente aprende com a brincadeira também, não só com a escrita. A gente tem a sala de estudos, só que, tipo assim, a gente não fica olhando pra lousa com a professora lá na frente. A gente pega computadores, livros e a gente pode estudar com os nossos amigos. A escola atende em torno de 200 crianças. As crianças chegam por volta das 7h20 e saem por volta das 16h30. Por sermos uma ONG e termos convênio com o CMAS, CMDCA, que são os caminhos do serviço social para atendimento do público e recebemos verbas referente a esse serviço, nós só podemos ter ainda o público de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. Moradora do entorno. Não que acreditemos que isto seja o melhor, queremos ter aqui todos os públicos, A escola, ela não tem série, aula, turma, mas ela corresponde à educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e temos autorização para o ensino médio. Portanto, optamos por ainda não oferecer o ensino médio, porque estamos consolidando o trabalho pedagógico para podermos atender o novo público. A escola, ela se organiza por núcleos de aprendizagem. Os núcleos são iniciação, desenvolvimento e aprofundamento. E o critério de transição entre os núcleos é o nível de autonomia conquistada nesse processo. No dia a dia, essa criança faz um planejamento do dia, seja mais acompanhado ou mais autônomo, de acordo com o núcleo que ela está, Porque então tem os tutores em todos os núcleos. E esse planejamento é essencial para ela ter uma segurança e uma clareza do que ela vai fazer durante o dia. Minha rotina, eu chego, eu vou, faço meu planejamento, eu pego meu caderno na parte de planejamento e coloco, tipo assim, 7h20 chegado, 8 horas... pesquisa sobre os índios, 9 horas, skate / lanche.
Aí eu vou fazendo e o tutor só avalia, vê se meu planejamento tá certo. Quinzenalmente, a gente tem um roteiro de estudos, que a gente coloca tudo que a gente precisa aprender lá de acordo com o nosso interesse e o que a gente precisa aprender também, porque a gente precisa, não dá pra ficar só estudando línguas e sem ter história, geografia, e às vezes as pessoas perguntam, né, mas como vocês aprendem outras matérias? O nosso jeito, o nosso método de estudar, de aprender, é pelo roteiro mesmo e pelo planejamento do dia. Nós temos aqui todo o trabalho pautado na lei. Não somos uma escola revolucionária e nem queremos fazer algo que prejudique as crianças ou que eles não tenham como depois comprovar a continuidade de sua escolarização. Nós não partimos de um objetivo nosso, nós não elencamos quais os objetivos que queremos que a criança aprenda naquele ano, naquele tempo. Nós temos todos os objetivos das áreas do conhecimento com base nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional, nós temos eles listados. Ao longo do processo de aprendizagem, nós vamos ticando, vamos colocando quais os objetivos que já foram atingidos, independente da ordem. Essa é a grande diferença de uma escola tradicional, em que o objetivo é oferecido e a criança ou aquele grupo de crianças, pelo fato de ter a mesma idade, devem buscar atingir. Nós não, nós buscamos o indivíduo, qual é a sua necessidade, qual é a sua potencialidade, qual é a sua bagagem de aprendizagem e dali ela vai desenvolvendo seus projetos e vamos nos remetendo aos objetivos e descrevendo quais já foram atingidos. O Âncora é uma escola diferente, bem diferente do que a gente estava acostumado, porque ele preza bastante pela autonomia dos educandos. Então, a gente precisa ter os 5 valores, a gente trabalha em cima dos 5 valores que são respeito, solidariedade, responsabilidade, afetividade e honestidade. Quando a criança inicia, ela entra aqui, ela independe da idade que ela tenha, ela vai para o núcleo de aprendizagem chamado iniciação. Então, ela pode ter 3 anos, 4, 5 ou 15, ela vai para o núcleo da iniciação. Então, também temos crianças que estão na fase da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática e das atitudes, porque nosso trabalho é pautado em atitudes e valores. Então, é preciso entender quais são estes e como que a gente interage com eles nesse espaço. O tempo que elas permanecem na iniciação depende de cada uma, podendo ser uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Então, os educadores estão preparados para recebê-las e dar a elas o atendimento necessário, nesse âmbito coletivo, mas também na perspectiva individual. Temos que, ao máximo, colocar os assuntos que interessam a todos para serem discutidos antes das 9, tá? Tem um problema. Estão começando a sumir lápis e apareceu outros tipos de lápis que não são dessa sala ou a gente não está usando. Também estão colocando lápis dentro dos cadernos. Eu acho que deve montar um grupo para revistar todos os cadernos para ver se tem lápis lá dentro, para não ficar com poucos lápis. A ideia da Ana Lívia, o que eu acho é que revistar os cadernos é meio que uma falta de respeito, porque vai sair por aí olhando os cadernos de todo mundo. As pessoas têm coisas que não é pra ver, tipo senha de alguma coisa. A iniciação tem os objetivos muito relacionados a contextualizar as crianças no que é a educação para o projeto Âncora. Então, entender que o conteúdo não é o mais importante, que sem aprender a me relacionar é muito difícil ou muito superficial que eu aprenda os conteúdos. Escutar uma opinião diferente da minha, saber lidar com ela,
Agir afetivamente, mesmo quando eu sou contrariado, é tão importante quanto eu aprender a fazer uma produção textual com clareza, com coesão, com pontuação. Então, nós podemos aprender a lidar com o coletivo, aprender a lidar com o que é de todos, de maneira responsável, solidária, honesta, para que a gente possa também, na sociedade, poder usar um banheiro público, poder usar um orelhão público. Para isso que acontecer depende de nós, né? E a gente precisa aprender a lidar com o que é público. E a gente aprende isso aqui também. No desenvolvimento, isso já está dado, né? Então, a criança que está lá, ela já tem que saber respeitar o espaço. Ela já tem que saber lidar com a outra criança. Então, eles vão estar aprendendo, de fato, a questão do... alguém precisa de ajuda? Alguém levantou a mão? A criança vai, não necessariamente o educador. Porque quando uma criança ajuda a outra, ela está estudando também, né? E ela está sendo avaliada. Se ela consegue explicar, ensinar outra criança, significa que ela está muito bem naquilo que ela está ensinando. Nossa busca agora é pelo aprofundamento. Então, temos a iniciação organizada, o desenvolvimento em processo de amadurecimento para buscar o núcleo do aprofundamento. A gente espera que todas cheguem no aprofundamento, né? Que é uma criança autônoma, que auxilia. A gente ainda não tem, né? Ainda falta muito essa questão da coletividade, porque para estar no aprofundamento, essa coletividade tem que estar fechada. O exercício de vocês vai ser olhar esse sudoku e ir falando aonde que encaixa tal número, até que a gente complete a malha toda do sudoku. Quando alguém tiver alguma ideia de onde colocar o número, a pessoa levanta a mão e responde. Embaixo do 6 ali, colocar o 3. Porque não tem nenhum 3 no quadrado, nem do lado, nem embaixo. Pode ser algum outro número também? O sudoku ele funciona a partir de certeza lógica. Então você vai avaliar essa malha e vai pensar, não, esse lugar é certeza que dá para pôr esse número, porque não pode ser outro. O grupo concorda e tem certeza que é o 3 naquele lugar? A Giovana argumentou bem o suficiente? O que a gente tem na proposta que eu acho que é fundamental, que é diferencial, né? Nós não fazemos para, nós fazemos com. Então, aqui, a gente não planeja para o aluno. Sabe aquela coisa, vou planejar a aula, vou planejar... Não. Nós ensinamos, porque fazemos juntos, o aluno a planejar. Então, o aluno, ele vai planejando, ele vai aprendendo a planejar o tempo dele. Então, ele vai gerindo, vai aprendendo a gerir o tempo, que é algo dificílimo. Parece fácil, mas não é. Porque para eu gerir meu tempo, eu preciso começar a me conhecer. E perceber o que eu consigo dar conta ou não e em que espaço de tempo que é isso. No semestre passado, a gente fez uma autoavaliação, todo mundo. Aí eu mesma eu senti que eu tinha que ir para o pré-desenvolvimento, porque no desenvolvimento eu estava muito libertado e eu não conseguia terminar meu roteiro no prazo. Aí eu fui pro pré e agora eu tô conseguindo. Quando a criança apresenta um desejo, uma necessidade, um sonho, né, que é de onde a gente parte, ali a gente começa, então, a fazer com ela uma investigação. Né? Por que você quer? Né? Por que você quer acabar com o lixo do mundo?
O que te incomoda? Mas como que a gente acaba com esse lixo do mundo? Começamos por onde? O que você já sabe sobre isso? E depois começamos a responder um questionamento que é o que quero, por que quero, com quem vou fazer, quanto tempo eu vou precisar, né? Quais os materiais, os recursos que eu vou ter que ter disponível para eu realizar esse trabalho e o que eu tenho que aprender, basicamente, né? Então, a partir daí, o que eu tenho que aprender, a gente vai navegar pelas áreas do conhecimento. Então, as áreas do conhecimento, português, matemática, história, geografia, ela vai ter um sentido, um significado nesse processo. Não vão ser conhecimentos isolados, ilhados e que vão ser esquecidos porque não faz sentido. Então, a busca pelo significado da aprendizagem. Então, no começo do semestre, o grupo do desenvolvimento sentou e aí cada um falou o seu sonho aqui dentro do Âncora. Várias em relação a línguas, né? Quero falar outro idioma, quero ter mais oficina de outras línguas. E aí a gente, dentro desses sonhos, a gente surgiu as pesquisas. Então a crônica que a gente vai ler hoje é uma crônica do Fernando Sabino, está nesse livro. A ideia é que a gente lê em voz alta, juntas. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca. Aqui, agora, a gente está tendo um momento de especialista de português. A Carol é especialista de português e a gente tem nosso grupo de pesquisa. No nosso caso, é grupo de linguagem, grupo de línguas. E o nosso objetivo é aprender a falar outras línguas. Nesses 3 primeiros roteiros, a gente está entendendo um pouco mais a nossa própria língua, que é o português. Então, toda terça-feira, às 9h10, a gente tem esse encontro com a Carol para a gente falar sobre dúvidas e começar algumas atividades do nosso roteiro, que é ele que encaminha a gente do que a gente tem que estudar dentro da pesquisa. O especialista é uma pessoa que conhece muito bem alguma área do conhecimento e essa pessoa está à disposição para ser consultada pelas crianças que estão fazendo projetos. Como que a gente coloca a matemática dentro desse roteiro aqui que está pesquisando sobre língua estrangeira? A minha primeira sugestão em como se trabalhar a matemática ali dentro foi estudando gramática, porque a gramática é a estrutura lógica matemática que tem dentro da nossa língua e dentro de outras línguas também. Mas esse grupo também precisava trabalhar com a questão da porcentagem. Então, como eles estavam estudando bastante sobre as populações dos países, número de pessoas que falam tal língua versus tal outra língua, a gente começou a trabalhar mais com a questão da porcentagem, usando essas informações, né? Você já viu plataforma de ensino? Então, a gente ousou construir uma de aprendizagem e não de ensino. Então, nessa plataforma tem tudo o que precisa de registro, de orientação, de organização, tudo, para que educando e educador possam se relacionar e que a avaliação realmente seja formativa, contínua e sistemática, que é a nossa avaliação, que é a avaliação que a lei, a LDB fala, mas que pouca gente sabe aplicar. Aqui não, ela realmente acontece no processo. E para a gente, como tudo é aprendizagem, tudo também é avaliação, porque a avaliação é sinônimo para a gente de aprendizagem. Eu e minha tutora que fazemos o roteiro juntos. É tipo assim, eu pego os livros de geografia, português, história, do que eu quiser. E tipo assim, se eu tiver uma pesquisa da minha curiosidade, tipo, eu tenho curiosidade de saber sobre os índios. Aí eu tô pesquisando agora. E tipo assim, ela não me obrigou a pesquisar sobre isso. Eu mesmo quis. Tem coisas que ela pede pra me fazer e tem coisas que eu mesmo quero. Então, tipo assim, a gente não é forçado a fazer nada. Caio, vamos retomar um pouquinho para eu ver se você conseguiu entender essa pesquisa que você colocou aqui sobre o saneamento básico. Eu posso ver o caderno? Pode abrir. Uhum. Fala um pouquinho, então, por que você colocou isso no seu roteiro? Porque eu senti curiosidade em saber o que é saneamento básico. E uma coisa que eu descobri que no meu bairro
não tem saneamento básico. Então, me fala um pouco sobre o que é saneamento básico. O saneamento básico é a atividade relacionada com o abastecimento de água potável e o manejo de água pluvial. E a limpeza urbana e a coleta de esgoto. Tá. Quando você fala água potável, que água é esta? É uma água que, tipo assim, a gente pode beber, que ela é limpa. E como a água chega à casa sendo potável, existe alguma forma dela chegar até a casa? Existe um tratamento que passa por vários processos para limpar, para tirar o sal da água e para tirar as bactérias. A tutoria é este momento onde individualmente a criança está com seu tutor, verificando o seu percurso, reconduzindo algumas situações e também avaliando como está esse processo, né? Para que ele possa ser aprimorado, melhorado e a criança poder de fato aprender o que ela precisa aprender. Então mostra como você fez. Não, eu coloquei 3 vezes 2, depois 1. Mas você terminou de multiplicar a unidade pela dezena e depois pela centena? Não. Não tinha que fazer isso primeiro? Tinha, senão ia dar um resultado grande. Então, vamos colocar no seu roteiro como fazer então para multiplicar números com 2 algarismos ou 3 por um outro número, tá bom? Porque tem outra resposta, né? Essa que você deu não é a correta. Cada criança, ela escolhe o seu tutor. Né? Por enquanto ela ainda não tem atitudes, valores, princípios, não. A escolha não é dela, mas depois que ela consegue desenvolver isso, ela que escolhe o seu tutor. Então, anualmente, há a escolha de tutores. O tutor é escolhido por questão de afinidade, mas não é só, eu gosto dele, mas eu sei que ele consegue me ajudar melhor, que a gente tem um diálogo mais interessante. A gente está fazendo um cronograma semanal, né? Então a gente pega o cronograma e a gente divide essas atividades. Eu acho que não tem tanta coisa coletiva quanto o outro, mas as coisas coletivas a gente está conseguindo fazer. E não cumprindo isso, eu vou jogando mais dificuldades para vocês, para ver até onde você vai. Aí a gente começa a trabalhar junto e pensar o que você precisa. Então é isso, tá bom? Meu Deus, a gente calcula o tempo muito bem. Olha isso, a gente terminou tipo 8h45 agora. Né? Ai, gente, é muito bom. Faço pra você. Eu sou coordenadora do projeto, mas eu também exerço o papel de tutora, mediadora de projetos, organizadora de grupos de responsabilidades. Por quê que é possível fazer isso? Porque a gente não dá aula, a gente não está preso numa sala de aula. E a gente não está sozinho, a gente está com uma equipe. Nós buscamos aqui no projeto uma gestão horizontal, né? Mas a gente sabe que não se sai de um lugar e vai para o outro no passe de mágica. É preciso criar andaimes, né? Então a equipe o tempo todo ela está pensando e repensando como a gente pode gerenciar este espaço, dar conta das questões burocráticas, das questões administrativas, das questões pedagógicas, mas em equipe. Não de uma maneira hierárquica, onde a solução venha de cima para baixo, mas que todos, sim, sejam responsáveis por todas as questões desse projeto, inclusive as famílias, através da associação de pais. Criança, ela circula pelos vários espaços do âncora e todos os espaços são espaços de aprendizagem. Então, no momento que eu estou em um ambiente de estudo que o meu tutor ele está me acompanhando. No momento que eu saio e vou para uma oficina ou vou fazer uma etapa do meu roteiro de estudos na marcenaria, meu tutor não está me acompanhando, porque ele não vai conseguir acompanhar todos os tutorandos. Mas como o conceito de tutoria envolve que todos os educadores do Projeto Âncora são educadores de todo mundo, o acompanhamento ele é muito próximo e a parceria é muito grande, né? Porque a equipe tem isso internalizado, de que todos somos educadores de todos. Eu sou formado em Educação Física. Meu começo aqui foi como voluntário. Não entendia nada, né?
super, né, nossa, educação diferente, tal, liberdade para as crianças. Já via a criança em cima da árvore, nossa, que lindo, vem, desce, não quero, não sei o quê. Não, desce, né? Achando maravilhoso e achando que isso era legal, né? E não, né? Não entendendo a questão do limite para as crianças. E aí o aprendizado é todo dia observando os colegas dando feedback. A formação ela se dá na prática. Eu preciso fazer uma tutoria, então eu faço primeiro uma tutoria com a Edilene, por exemplo, foi o que aconteceu, e com a Cláudia, e a partir dessa tutoria começa a minha formação como tutor. Eu percebo o que é essa escuta, né? O que é escutar a criança, investigar os temas a partir do interesse dela, ao mesmo tempo que eu estou conhecendo, são vários desafios. Quais foram os estudos que vocês fizeram durante a semana e trouxeram para cá? Eu fiz o... Estava lá no cursinho, não tinha muita experiência com sala de aula, não tinha muita experiência com nada de muito inovador. A minha formação foi o período que eu fiquei como voluntário, né? Então foram 4 meses e pouco de uma coisa muito intensa, de vivenciar aqui, de entender como se dialoga, o que as crianças precisam fazer, a importância de coisas que parecem detalhes, assim, né? Então, a importância da criança colocar a cadeira no lugar na hora que ela sai do espaço. De certa forma, a parte que eu vejo que é mais difícil dessa formação, eu tive nesse período de voluntário, de entender todos esses detalhes da convivência com eles, as coisas que são importantes para você aprender a se organizar, aprender a entender o espaço como um coletivo. Além de dar conta do cognitivo, da aprendizagem, de conteúdo, o que a escola faz, ou tenta fazer, é não ficar na escola, é sair, ir para o bairro, ir para a comunidade, trabalhar fora dela, envolver outras pessoas dentro da escola e se envolver fora da escola. Eu vejo que o objetivo é que a escola seja só uma referência, mas que não é necessário estar na escola para estudar, não é necessário estar na escola para aprender ou para se relacionar. A gente está num momento em que isso ainda é necessário, a gente faz isso aqui dentro. Mas o objetivo é isso cada vez mais se diluir e que a comunidade vire uma grande escola. A gente veio aqui na casa do Henrico e a gente quer construir uma horta. Faz parte de um projeto que se chama Convidam Suave, que quer significar construir uma vida melhor no Recanto Suave, que começou com um menino chamado Eric, que ele queria acabar com o lixo no mundo. A gente viu que como aqui no Suave tinha muito lixo, a gente resolveu começar por aqui. E aí o projeto foi evoluindo e foi entrando mais gente. Bom dia. Bom dia. Então estamos mais uma vez aqui na Casa da Maria, né, Maria? Muito obrigada por nos receber. Eu agradeço a todo mundo pela presença, eu gosto muito desses projetos que são feitos aqui. E desde já fique todo mundo bem à vontade, tá? Casa de vocês. Se uma criança quer acabar com o lixo do mundo, pode ser uma criança de 6, 7, 8, 12, 15, né? E cada uma vai ter seu roteiro de acordo com as suas necessidades, com as suas potencialidades, né? Dentro do que ela pode aprender, do que ela precisa aprender. E nesses encontros elas trocam informações. Quando acabou o projeto do lixo, foi que surgiu a ideia de fazer hortas, ajudar as famílias e parquinhos sustentáveis. E a gente foi continuando esse projeto. Foi aí que a gente fez a nossa primeira horta, que foi uma horta pequena lá no projeto Âncora. E depois veio uma horta grande. Eu anotei 7 passos para fazer uma horta em casa, mas também serve para fazer uma horta em qualquer lugar. Deve ter em conta um espaço para pisar sem danificar a plantação. Prepare a terra para arejá-la e a ajuda da enxada e um ancinho. Limpe as possíveis ervas daninhas. A gente conta o espaço, faz uma segunda marcação. A gente trouxe beterraba amarela,
melicinha, a gente trouxe salsinha crioula e manjericão italiano. Então, a gente aprende, assim, procurando. E é isso que tem mais de diferente, porque a criança, ela aprende a procurar, aprende a aprender mesmo. Eu não aprendo só na sala, só estudando. Eu aprendo, tipo assim, com os meus amigos, eu aprendo em oficina. Eu faço skate, faço circo, teatro, música. O circo, ele é uma ferramenta muito importante dentro do trabalho do Projeto Âncora. O circo desperta nas crianças, de uma maneira lúdica, o trabalho em equipe, a confiança de um no outro, fora, né, os benefícios físicos também. Quando eles descobrem que eles conseguem dar um salto mortal, é muito emocionante. Quando eu não estudava aqui, eu achava que aquela opção era o certo, né? Porque eu nunca ia imaginar que eu podia estudar numa escola que, sei lá, não tinha aula. Então, eu nunca imaginei que isso seria possível. Tanto que quando eu entrei aqui, eu não gostava daqui, porque eu achava que eu nunca ia aprender, e eu vim de uma escola particular. Então, tinha muita gente que estudava em escola pública e eu me sentia superior. Ela chegou chorando, realmente, chorava, falando que ela não ia aprender. Que tudo que eles estavam dando aqui para ela já sabia. Todo esse processo que a criança passa é comunicado à família, né, de algumas maneiras, né? Por escrito, nós temos os relatórios individuais desse percurso. Nós temos também uma plataforma onde estão inseridos ali também esse percurso, que está em processo de implementação ainda no projeto. E também uma maneira muito importante e significativa de comunicar à família é a própria criança contar para a família qual está sendo o processo dela. Então, nesses encontros com as famílias, a criança, junto com o tutor, conta para os pais como é que ela está aprendendo. Como é que ela foi buscar as respostas, quais são as suas dificuldades. E é muito significativo porque o pai, ele percebe, ele, puxa, eu vi isto, ela me falou isto. Eu vou vendo os resultados dela através do que ela vai falando, é o que para mim vai fazendo sentido das coisas. Então é um momento onde a gente faz essas amarrações, né? Traz para a família esse sentido do aprender. E a conforta nessa perspectiva de educação sem aula, sem turma, que, claro, que é muito difícil de ser concebida pela família e para nós, educadores também, que passamos por esse processo. Como fazer aquilo que a gente nunca fez, né? Como acreditar naquilo que ainda é tão novo. Mas eu gosto, assim, da forma que eles trabalham a criança, no desenvolvimento da criança. De puxar da criança aquilo que ela tem de melhor, de incentivar naquilo que a criança gosta, que aqui eles esperam o tempo da criança, o tempo para aprender, o tempo trabalha junto, ninguém aprende no mesmo tempo que o outro, ninguém tem o mesmo ritmo que o outro. Como a gente não tem turma, não tem série, nós também não temos blocos de coisas prontas
para o primeiro ano, para o segundo ano, para a série, né? Então, aqui não há limite. Tanto que nós temos crianças 11, 12 anos que, em determinadas situações, chegam até conteúdos do ensino médio. E, ao mesmo tempo, a criança é atendida na sua necessidade, se também ela tem uma idade mais avançada, mas o problema está lá embaixo. Então, a gente não cria aquela coisa de somei a prova com outra prova, com trabalho, tirou a média, você passou. Mesmo que os buracos fiquem. Para a gente, ou se aprende ou se aprende. Nós não nos satisfaz uma outra condição. E para se aprender, é o tempo que cada um precisa, porque eu não posso determinar o tempo do outro. Aí eu fui me acostumando, eu fui me adaptando com o jeito, e aí eu vim evoluindo com a escola, né? Eu percebi isso quando eu comecei a fazer meu projeto de letras, assim. Aí a gente foi na biblioteca e a gente voltou e eu tinha que fazer um texto, assim, contando sobre. E aí eu terminei o texto, tudo, aí eu pedi pra Cláudia ler e tal. Aí ela terminou assim, aí ela falou, nossa, não tem um erro ortográfico nisso aqui. E aí eu falei, nossa, como assim não tem nada? E não tinha uma vírgula fora do lugar, não tinha um ponto fora do lugar. Eu tava aprendendo, é óbvio que eu tava aprendendo com outros projetos, com outras coisas, mas quando eu escrevi esse texto que eu vi que não tinha nada assim, aí eu, nossa, isso aqui vale a pena mesmo. Eu quero continuar aqui, ensino médio, ensino fundamental, quero colocar meus filhos aqui. Porque foi quando eu vi assim que, além de eu ter uma proximidade muito, muito forte assim com a língua portuguesa, enfim, eu vi que isso estava fazendo sentido para mim. Todo dia a gente se surpreende, minha mãe se surpreende, eu me surpreendo comigo mesma, eu me surpreendo com os meus colegas, do tanto que a gente aprende aqui. Então, eu me sinto muito segura em relação ao âncora e ao meu aprendizado. Nós sabemos que uma criança está pronta para o ensino médio quando ela cumpriu todos os objetivos do currículo nacional de todas as áreas do conhecimento. Não negamos isso, isso é muito importante, né, que é o currículo objetivo. Agora, como que a gente pensa no menino que vai para o ensino médio? Esse menino, ele, além de ter cumprido todas as áreas do conhecimento, ele aprendeu a aprender. Né? Então, ele está pronto para descobrir ou trilhar caminhos que ele possa escolher seguramente porque ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades, que ele vai precisar de pessoas para apoiá-lo, que ele vai precisar de informações das áreas do conhecimento, mas ele aprendeu a aprender. E quando se aprende a aprender, não se tem limite para nada, a gente pode qualquer coisa. É o depoimento dos meninos que saem daqui e depois vão para suas outras escolas e todos perguntam, mas como foi, né? E como foi estar sentado numa sala de aula, um atrás do outro? Eu aprendi a aprender. Se o professor está falando algo que não me interessa, eu vou sempre buscar essa informação que me interessa. Se eu não entendi o que ele disse, da maneira que ele disse, eu sei que eu posso buscar essa informação de outra maneira. Né? E mais, a gente começa a ouvir esses meninos dizendo, olha, eu estou organizando o Grêmio Estudantil, nós já estamos fazendo benfeitorias para a escola, já envolvemos a prefeitura nesse processo, o que eu fiz aqui eu estou conseguindo desenvolver também nesta escola. Então a gente ouve depoimentos muito bacanas em relação a isto. O que falta dos materiais cristãos? Ela já tá parando de crescer, ela tá morrendo. E aí vão nascendo novas e as velhas aos poucos vão perdendo nutrientes e vão caindo. Qual que era a outra planta que a gente ia pegar? Dá pra tirar mais algumas, ela tá com bastante.
projeto Âncora, ele existe há 20 anos. Bom dia. Até 2012, ele atendia as crianças no contraturno de suas escolas, com atividades esportivas, recreativas, culturais. E o projeto Âncora sempre desenvolveu esse papel. Com o tempo, a gente começou a ver que a gente enxugava gelo. Porque o trabalho que a gente fazia com os adolescentes do fundamental, na escola a filosofia era uma, a pedagogia era uma e aqui era outra. Foi aí que a gente começou a sonhar em ter a criança integralmente, ela inteira e em tempo integral. Mas faltava alguém que entendesse da pedagogia de uma outra escola, não a escola tradicional, que era o que a gente tinha, né, por aqui e que a gente conhecia. E nessa procura de com quem a gente faria essa escola, a gente encontra o professor José Pacheco. Nós estamos numa instituição que eu poderei qualificar de inovadora. E quando se fala de inovação, nós teremos de pensar na definição do conceito de inovação. Inovação é tudo que é inédito, que é novo e que aporta, de algum modo, qualidade, melhoria, benefício, utilidade. E isto já distingue o projeto Âncora daquilo que é considerado, de um modo geral, como inovação. Não é inovação dar um laptop a cada aluno. Não é inovação substituir o quadro por uma lousa digital. Não é inovação passar de ano para ciclo ou de ciclo para ano. Não é inovação melhorar as aulas. Uma aula não pode ser melhorada. Uma aula deve ser erradicada. Onde há aula não há inovação. Então o que é preciso fundamentalmente, mais do que, enfim, todas essas modificações que são apenas paliativas, é conceber e desenvolver uma nova construção social da aprendizagem. Porque a arte, a profissão de professor, não é um ato solitário, é um ato solidário. Mas nós somos condenados a uma profissão de solitários em sala de aula. E solitário não é autónomo. Nós só somos autónomos com os outros, em equipe. Então a gente soma e divide por quanto? Considerar realmente que nem tudo passa pelo cognitivo, também passa pelo atitudinal. É isso. Pela emoção, pelo afeto, pela ética, pela estética, até pelo espiritual, se quiseres. A mão direita, ela faz o ritmo. E a mão esquerda, os acordes. Tá bom? Polegar, todos. Você está esquecendo de todos. Tivemos educadores que não deram conta, pediram para sair. Não, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu prefiro dar aula, eu quero estar numa sala de aula, na frente da lousa, explicando. E é importante respeitar, né? As pessoas, respeitar as famílias, é importante esse respeito pelo indivíduo também. Então, o que nós fizemos? Nos debruçamos num trabalho profundo de rompimento de paradigma. Esses paradigmas estão sendo rompidos, mas o início foi quebrar pedra mesmo, né? E desde o início abrimos as portas do projeto para receber visitas, então as pessoas vinham para cá já saber do como que era difícil participar ou iniciar um projeto como este. Nunca fechamos as portas ou pensamos, bom, vamos deixar tudo organizado para depois mostrar para outras pessoas. Não, qualquer escola, qualquer educador que pense em fazer mudanças, ele vai ter que passar por dificuldades, vai ter que mexer na casa, vai ter que tirar as coisas do lugar. E é importante participar desse processo, né? Aqui, antigamente, era um matagal, era cheio de grama. Aí, depois virou um lixão. Aí o seu Walter e um amigo dele limparam tudo. Aí o seu Walter teve a ideia de formar aqui uma escola que se chama Projeto Âncora. Aqui, porque eles acharam uma âncora. Ali no meio do circo? No centro do circo. Então, a gente não sabe se isso é verdade. Circo lá no meio. Como é que a gente fez isso? Em equipe. Você não faz isso sozinho. E aí, em equipe, eu me despindo
eu me despindo do meu lugar de vaidade. Eu entendendo que, na verdade, eu não sei. Eu querendo e virando aprendiz novamente. E podendo ouvir o que o outro fala, e os outros, né, os outros da equipe, respeitando o que cada um fala. Podemos usar o circo sem educador se ele for usado com responsabilidade. Hoje ele não está sendo usado com responsabilidade. Então como que a gente faz para poder usar o circo sem educador? Eu acho que o circo ele tem que ser visto da mesma forma que a quadra, né? Então, um dos valores nossos aqui do Projeto Âncora é o respeito. Então, a gente considera que qualquer um tem o direito de falar e qualquer um tem o direito de ser ouvido. Então, toda vez que a gente pede a palavra, a gente tem o direito que todo mundo nos ouça. Então, o gesto de levantar a mão é um gesto que caracteriza o pedido da palavra para que a gente possa ser ouvido. Essas reuniões para decisões de coisas simples e também coisas complexas do projeto, todas elas nós buscamos o envolvimento de todas as crianças. Porque se a gente está falando de pessoas, está falando de preparação dessas pessoas para mudança social, para transformação social. Então temos que começar aqui, no nosso dia a dia. Aí ela só trabalhava em casa, tinha que cuidar das crianças, fazer as coisas, tipo lavar, passar roupa. Aí até quando começou a existir o anticoncepcional, a mulher conseguiu controlar o corpo dela pela primeira vez. Como ela vai participar politicamente das decisões do seu bairro, se ela não participa politicamente das decisões da sua escola? Então, o que a gente busca é isso, essa formação política. Então ela começa a olhar para o mundo de maneira diferente. Não com o olhar da queixa, em que não fizeram para ela, mas qual foi o meu papel, qual é o meu papel nessa melhoria, nessa mudança. Primamos muito pelos encontros, pelas assembleias, pelas rodas de reflexão, pelas decisões coletivas, porque é daí que nós estamos buscando esse cidadão que queremos para a nossa sociedade. Dá um recado do grupo da Horta, quem estava lá já sabe disso, né? Mas que a última colheita que teve de tomate cereja foram 350 tomates cerejas que a gente conseguiu para o almoço. E aí existe uma atividade, um desafio matemático, né? Sobre essa colheita, para a gente poder calcular quanto a gente conseguiu economizar só naquele almoço, só com tomate cereja. Então, quem quiser fazer esse desafio matemático, tem comigo, tem com o Marcel também. Só para avisar que o grupo de materiais comprou vários materiais novos e legais. Sobre os materiais do circo, eu acho melhor não usar quando a Penha não tiver. Quando ela tiver, pedir autorização para ela e ela ficar no circo. Outro consenso que a gente está tentando fechar aqui, que a gente viu que é possível, é de a criança usar o circo como lugar de descanso, quando não tem educador lá, só com autorização do tutor. A gente pensava na formação de cidadãos. Então, o projeto de arquitetura foi pensado como uma pequena cidade, né? O circo é a praça dessa cidade. Como uma cidade do interior tem aquela praça no centro da cidade, onde as pessoas se encontram, onde se dá a democracia, é quase a ágora. O circo é essa nossa ágora, né? É dentro do circo que, nesses 20 anos, aconteceram as assembleias, reuniões de pais, as festas, tudo de importante e que envolve a comunidade aconteceu dentro do circo. Porque quando a gente fala de educação, a gente não está falando de reprodução, a gente não está falando de prestar contas, a gente está falando de humanizar as pessoas, transformar um material humano numa qualidade relevante, né? Dizem que toda vez que falta um dia para o Halloween, elas voltam para cantar sempre as mesmas músicas.
meio que um chavão já, mas de fato é o aprender para a vida, e não para ter a maior quantidade de conhecimento possível dentro da cabeça. Mas aprender as coisas que os adultos de hoje não sabem, ainda não sabem tratar o outro com respeito, não sabem colocar incômodo de uma forma afetuosa, não sabem se envolver com o coletivo para transformar alguma coisa. Então, o papel dessa escola é o de transcender tudo isso que a escola tradicional ainda não consegue dar conta. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.